bênção, mas também às vezes era um instrumento de maldição. E por que eu digo isso? Porque na palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 3, se você quiser deixar a sua Bíblia já aberta lá em Tiago, capítulo 3, eu acho que essa palavra ela vem bem a propósito no dia de hoje, né, no dia dos pais, porque Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus Cristo, tá, ele diz algo muito interessante nessa epístola, nessa mensagem que ele passa, que leva o seu nome, que ele fala sobre perfeição. Ele diz que aquele que controla a sua boca, que controla o seu falar, ele é perfeito, ele é um homem perfeito, ele é uma mulher, ela é uma mulher perfeita, porque tem domínio sobre todo o corpo, né? Então consegue controlar todo o seu corpo. Então eu queria abrir lá em Tiago capítulo 3, eu vou ler apenas alguns versículos, porque esse livro de Tiago ele é muito bem explicativo, e Tiago ele tem algumas particularidades assim muito interessantes, porque sendo ele irmão de Jesus, ele era o irmão de Jesus, segundo os estudos Jesus era o primogênito na família, como todos sabem, e Tiago foi o segundo que nasceu. E quando nós lemos o livro de Tiago, nós vemos muita semelhança na forma dele falar, como a forma que o próprio Senhor Jesus falava. E ele vai dizer assim, a partir do versículo 1: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então aqui fica uma mensagem para todos aqueles, a começar por mim, que ministram a palavra de Deus, que ensinam nos discipulados. Então aqui Tiago está sendo bem claro: a quem mais é dado, mais é cobrado. E ele continua: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem, e aqui quando diz homem, se refere a homem e mulher, tá? Tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Alguma dúvida? Nenhuma. Tiago está sendo muito claro aqui, né? Quando colocamos, aí que vem a parte interessante, porque ele diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. E é verdade. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, né? Você já deve ter visto, por exemplo, um barco, ele não precisa ser tão grande, mas você vê que o leme, proporcionalmente ao tamanho do barco, ele é muito pequeno. No entanto, ele comanda todo o barco, né? E assim também é em relação a um navio grande. E isso é tão importante porque um pequeno desvio, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: um avião ele vai decolar daqui para o Rio de Janeiro. Então vamos esquecer rota, essas coisas, vamos imaginar que ele vai sair em linha reta. Se nós olharmos para o mapa do Brasil e ver que o Rio de Janeiro está mais ao norte, tá? Vamos imaginar o seguinte, ó, vamos olhar São Paulo ao sul, Rio ao norte. Se o piloto, se o comandante daquele avião, ele desviar, por exemplo, apenas 3 graus para a direita, vamos imaginar aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, se ele desviar apenas 3 graus no programa de voo dele, em 30 minutos ele não vai chegar no aeroporto, no destino. Talvez em 30 minutos ele vai estar já em cima do oceano. Assim é a nossa boca, assim é a nossa língua, se nós não sabemos dominar e colocar um freio.
E eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu quero que você seja bem sincero, só levante a sua mão. Quantos aqui já receberam uma palavra de bênção em alguma parte da vida? Glória a Deus, pode baixar. Agora a segunda pergunta. Quantos aqui já receberam uma palavra de maldição, algo que te impactou, te deixou perturbado? Olha como que é importante. Olhando daqui, eu vejo que há um equilíbrio. Então você veja como é importante nós termos o controle da nossa boca, o controle da nossa língua, tá? Então, a língua, ela tem poder de vida, mas ela também tem poder de morte. E isso é tão importante porque lá em Provérbios 18, 21 vai dizer assim, ó, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então significa o seguinte, aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu falo, eu vou dar conta das palavras que saem da minha boca diante de Deus. Então tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que você fala, você vai prestar contas diante de Deus. Mas o interessante é que aqui está dizendo o seguinte, ó, que nós comeremos o fruto daquilo que falamos. Ou seja, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Se você semeia laranja, você não vai colher chocolate, soufflé, não vai colher suquinho de laranja, não, você vai colher a própria laranja. Então, aquilo que nós falamos também é uma semeadura para o reino de Deus e para nós. Tá? Então Tiago, ele nos dá dois exemplos muito fortes. Ele fala do freio do cavalo, que apesar de ser um animal forte, né, quando você coloca um freio nele, você controla ele, e assim mesmo também ele fala do leme. Então, um pequeno leme, como está aqui na palavra, ele vai conduzir um navio enorme. Assim também é a nossa língua. Se nós falamos palavras de bênção, nós vamos estar caminhando no sentido do Senhor, nós vamos estar caminhando no sentido para onde Ele está, e não é na direção. Nesse ponto eu gosto muito da física. Por quê? Porque direção é isso aqui, ó. Sentido é isso aqui. Se o Senhor está lá, é para lá que eu vou. Mas para encontrar o Senhor, eu preciso frear a minha língua, eu preciso dominar a minha língua. Você precisa dominar a sua língua. Então, isso significa o seguinte, que apesar dela ser pequena, ela pode direcionar toda a nossa vida. E isso é algo muito sério. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que aquilo que você fala, às vezes, de uma forma impensada, pode gerar algo muito ruim na sua vida e na vida de alguém a qual você está falando? Ou se você é aquela pessoa que fala palavras de bênção, você está gerando vida para outra pessoa. E quando você gera vida para outra pessoa, você está gerando vida para você mesmo. Então Tiago, ele deixa bem claro. E eu quero deixar um alerta aqui, muito importante, que está escrito aqui nas entrelinhas deste livro de Tiago, porque ele vai dizer que a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Se você ler esse texto, eu não vou ler todo ele aqui, mas se você continuar lendo ele na tua casa, eu recomendo que você faça isso. Ele vai dizer que a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, ou seja, é um mundo de pecados. E quanto mais nós vamos falando coisas que desagradam a Deus, quanto mais eu vou falando palavras que não são direcionadas a Deus, palavras que não glorificam a Deus, eu estou caminhando e o pior, eu estou levando outras vidas para um caminho muito ruim. E o alerta que eu quero dizer é o seguinte, é que uma palavra maldosa, ela pode incendiar famílias, destruir casamentos, destruir amizades, causar divisão dentro da igreja do Senhor. Sabe aquela coisa assim, né? Se tem uma coisa que, assim,
Não que eu tolere, tá? Mas nós sabemos, me perdoem as mulheres aqui, mas as mulheres, né? Às vezes elas falam um pouquinho a mais, não é o caso de todos, mas às vezes, né? Faz parte da natureza da mulher, às vezes falar um pouquinho além, né? Bênção, bênção. Agora, se tem uma coisa que eu abomino, é homem fofoqueiro. Homem fofoqueiro é feio, gente. É feio demais. É uma coisa que não cabe. Homem que fica fazendo fofoca, sabe? Não cabe. Isso para mim já é maldição. É a mesma coisa daquela frase que muita gente fala, né? Às vezes assim, ó, você faz para mim isso? Gente, isso não é erro de português, isso é uma maldição. A mesma coisa é homem fofoqueiro. Homem fofoqueiro não deveria existir. É pensar um pouquinho, sabe? É pensar um pouquinho e falar assim, não, eu não quero fazer isso. E essas palavras, elas podem causar até guerras. Quando nós vemos ao longo da história, quando você estuda, você vê a teoria de guerras, aquilo, qual foram as causas, muitas vezes foram por conta do quê? De palavras, que acabaram terminando até mesmo numa situação dessa. E o que acontece? Nós vemos isso hoje. Nós não vemos isso hoje? No nosso dia a dia? Nós vemos isso no nosso dia a dia? Nossa, e muito. A própria internet é isso. Se nós não policiarmos aquilo que estão chegando, né, em plena era digital, que deveria ser algo onde nós aproveitaríamos e usaríamos para o Senhor toda a tecnologia da informação, não, muita gente ainda chega e usa os meios digitais de uma forma errada, de uma forma que não vai glorificar a Deus. E aquilo que é colocado nessas redes sociais, as palavras, elas são amplificadas. Vocês concordam comigo? Elas são amplificadas. Às vezes nós não damos conta de uma coisinha que é falada ali e gera uma consequência, porque hoje no Brasil nós temos, acho que aproximadamente 240 milhões de habitantes. Se tirar as crianças até 7 anos, então vamos dizer o seguinte, nós temos pelo menos 230 milhões de juízes. Todo mundo que se sente como juiz para chegar e emitir as suas opiniões naquilo que se coloca. Por isso que eu não gosto, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu não tenho nada disso. Por quê? Você está debaixo de olhares. Mas enfim, quando o Tiago ele diz assim, olha, a língua é como fogo, é um mundo de iniquidades, e eu trouxe esse exemplo aqui em relação às redes sociais, eu quero dizer o seguinte, que uma mentira, ela se espalha como labareda, sério ou não? Não é verdade? Quantas vezes a gente vê coisas que é mentira, né? Mas no entanto a gente perde o nosso tempo para ficar olhando aquilo. Então, essa mentira que é propagada, né, que tem um nome aí de bacana aí de fake news, né? Essa mentira, ela é propagada. Então, o que acontece nisso daí? Nós temos que entender o seguinte, que aquele que mente ou espalha mentira, ele tem um lugar reservado no inferno. Isso está lá em Apocalipse. Você pode abrir sua Bíblia em casa, abre em casa, tá? Lá no capítulo 21, versículo 8, vai dizer exatamente isso aqui. No finalzinho dele vai dizer assim, que todo aquele que é mentiroso, todos nos dias, fala assim, ó, todos os mentirosos terão a sua parte no lago de fogo. Então, gente, não existe aquele negócio de mentirinha do bem, tá? Ah, não, eu fiz essa mentirinha aqui, mas isso aqui não vai dar nada. Não, foi só para ficar numa boa, tá? Ó, não existe isso. Não existe. Mentira é mentira. E quem é mentira, a palavra de Deus é bem clara, olha. É filho do outro, que eu não gosto nem de falar o nome dele. Então, pense bem, mentirinha não existe. Mentira é mentira. Então, se você tem o hábito, às vezes, de contar uma mentirinha, assim, não importa o tamanho dela, saiba que no momento em que nós fazemos isso, há um lugarzinho reservado no inferno, no lago de fogo. Então, nós temos que pensar muito antes de falar, tá? O que nós vemos disso daí?
como servos de Deus, então nós temos uma responsabilidade, sim ou não? Nós temos que usar a nossa língua como instrumento de quê? De bênção. A nossa língua tem que ser um instrumento de bênção e não de maldição. Então, com a nossa língua nós podemos colocar uma pessoa lá para cima, e quando nós estamos fazendo isso, nós estamos o quê? Abençoando essa pessoa, nós estamos edificando, nós estamos encorajando. Quantas vezes você já encorajou alguém? Você se lembra de ter encorajado alguém, de ter chegado até uma pessoa que estava numa situação ruim e você ter estendido a mão e falar: olha, eu tenho uma palavra para você? Isso tudo é muito importante na vida do cristão. E agora eu estou falando para cristão. Por quê? Eu tenho que fortalecê-los naquilo que é a verdade da palavra de Deus, naquilo que vai colocá-los em uma posição de honra diante dos outros, diante do mundo, e numa posição de servo de Deus, de servo do Altíssimo. Então, nós temos que fazer o quê? A gente tem que evangelizar, nós temos que interceder, tá? Agora, se nós não vigiarmos, se a gente não vigia, aí a coisa começa a ficar meio estranha, porque aí nós podemos, segundo a palavra de Deus, fazer o quê? Amaldiçoar, criticar injustamente. Sabe a crítica? Não, eu estou fazendo uma crítica, aqui não é negócio que fala assim, não, olha, leve isso para o lado construtivo. Crítica é crítica. Existem formas de você corrigir, exortar, sem criticar. Primeiro apontar, antes de apontar o erro, dizer, fala assim, olha, vamos mudar isso, vamos mudar essa questão, vamos agir dessa forma, assim, 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 sabe? Espalhar fofocas. Então, nós vemos o seguinte, que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca, nenhuma palavra, nenhum palavrão. Sabe aquele palavrão que sai de vez em quando sem querer? Se sai na sua boca, né? Lá, Efésios 4:29, esse versículo ele vai nos ensinar uma coisa muito poderosa, vai assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O apóstolo Paulo, ele está exortando ali, por quê? Devia ser um povo que estava falando coisas que não deveria falar, e estavam na igreja de Éfeso, e acontece que ele vai falar assim, olha, mas apenas aquilo que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha, então se eu falar coisas boas, se eu falar palavras de bênção, eu estou concedendo graça aos outros? Sim. A graça na vida, ela não vem somente do Senhor. O Senhor quer que através de nós, como Ele nos usa e como Ele trabalha através de nós, Ele quer que nós também agraciemos aqueles que estejam precisando. Aqueles que estejam precisando de uma palavra de conforto, aqueles que estão precisando ser levantados. Às vezes pode ter irmãos aqui dentro que precisam ser levantados, e eu cobro de cada um da liderança, e a minha esposa também, estender as mãos para levantar, para caminhar, porque o verdadeiro cristão, ele anda de fé em fé, de glória em glória. Mas nós sozinhos, por que nós estamos na igreja hoje? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, nós estamos aqui para ter contato uns com os outros, e essa proximidade, sabe, é esse amor que nós demonstramos uns pelos outros, é que nos fortalece, fazendo que cada um seja uma brasa viva no altar do Senhor. E isso é muito importante, e nós precisamos ter essa consciência. Por isso que é importante estar na igreja sempre, porque não há outro lugar. Agora tem uma coisa, a igreja do Senhor, ela não começa aqui, a igreja do Senhor começa na nossa casa. Na nossa casa, é no lar. E aí existe uma responsabilidade muito grande do homem. Ah, mas eu não sou casada, na minha casa sou eu. Minha irmã, se você não é casada, a responsabilidade é transferida para você, seja você o sacerdote.
Seja você aquela mulher que coloca regras, aquela mulher de oração, aquela mulher de joelho no chão, sempre pedindo ao Senhor para que essas palavras torpes não venham sair da boca, sabe? Porque às vezes acontece dizer assim, olha, às vezes eu estou conversando com alguns e às vezes escapa, não da minha parte. E não é porque eu sou bonzinho não, mas porque eu só não me bati, mas me deu uma raiva às vezes no começo da minha conversão, porque é normal, a gente ainda traz um ranço do passado, que precisa ser tirado. Agora, uma coisa inadmissível é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, usar palavras de baixo calão para se dirigir ao esposo, o esposo em relação à esposa, no tratamento dos filhos. Ah, mas eu não falo isso, eu falo aquele tal do PQP. O que é isso? É a mesma coisa, você só abreviou. É um palavrão tão terrível quanto você falar ele inteiro. Sabe? Então, nós temos que ter controle, realmente nós precisamos ter controle sobre a nossa língua, se nós queremos ser. E eu quero que vocês entendam o seguinte, que quando chega alguma coisa, quando vocês olham, eu tenho comigo o seguinte, eu recebo um monte de mensagem pelo WhatsApp, sabe? Mais uma porção. Isso, aquilo, tal, não sei o quê. Olha, gente, eu nem perco tempo. As mais importantes eu vou sempre checar. E sabe qual a conclusão que eu cheguei? A maior parte das mensagens que chegam, às vezes, de notícia, é tudo falso. Olha que triste, é tudo falso. E aí eu vejo aquilo e falo assim, nossa, que tempo perdido. Podia estar fazendo outra coisa, podia estar lendo um versículo, mas, no entanto, mas as pessoas gostam, né, de bombardear. Você tem aquele amigo ou amiga que gosta de ficar enchendo o teu WhatsApp de mensagem, gosta de ficar passando um monte de coisa? Deleta, risca, bloqueia, sabe? Porque isso não edifica. A pergunta que a gente tem que fazer sempre é o seguinte, isso aí vai edificar? O que eu estou falando, ou aquilo que eu estou falando, 3 coisas eu tenho que perguntar, isso vai edificar? Vai edificar a mim ou a pessoa que eu estou falando? Vai abençoar? E o mais importante de tudo, vai glorificar a Deus? Vai glorificar a Deus? Então vocês notem que essas coisas são pequenas particularidades que através da língua, que é um pequeno membro dentro da nossa boca, ela é capaz de produzir efeitos maravilhosos, mas também é capaz de produzir efeitos completamente danosos para a nossa vida e para a vida de quem nós estamos falando. Então nós precisamos assim, e aqui eu quero acrescentar algo muito importante. Nessa parte eu quero falar de algo muito importante, porque nós estamos vivendo num tempo onde vocês percebem que as opiniões elas têm sido muito divergentes, elas têm sido opostas, né? Então, opinião, um tem uma opinião, eu não sou dessa opinião, eu não compartilho disso. Então, hoje nós estamos vivendo algo assim, ó, principalmente nas redes sociais, algo que tem gerado assim divisões profundas. Não concordo com isso. Então, está se esquecendo de certas coisinhas básicas, tá? Como, por exemplo, de que como cristão nós somos chamados para quê? Para conciliar, para amar e para não ferir. Então, se eu começo a entrar nessa questão de concordar ou não, ou ser muito radical naquilo que eu estou falando, eu começo a agir de uma forma contrária. O que a palavra de Deus ela vai nos ensinar? A palavra de Deus ela vai nos ensinar o seguinte, que ó, nós somos chamados para amar e não ferir. Ah, mas estão me batendo. Então faz assim, ó, Jesus passou por muitas coisas também. Ah, mas ele era filho de Deus, você também é. Então o que você precisa ter é autocontrole. Então, nós não estamos nessa terra como cristão, você como cristão, você não está aqui para ferir os outros. Você não está aqui, você está aqui por quê? Para amar. Estão te batendo, você está amando. Então, essa é a grande verdade. Mesmo discordando. Olha só,
Lá em Romanos 12, 18, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, façam todo o possível para viver em paz com todos. Olha só, Paulo está dizendo, façam todo o possível para viver em paz com todos. Esse com todos não significa, não, só os meus amigos. Só aqueles que professam a mesma fé. Não, com todos é com todos. É com aquele que sempre discorda de você, é com aquele teu chefe que fica pegando no teu pé, é com aquele teu coleguinha da escola que sempre gosta de tirar uma com a tua cara, é com todos. Então, o que está acontecendo aqui? Ó, ele está dizendo, é com todos. Nós temos que sempre ter palavras que vão edificar. Então, quando nós não controlamos a nossa língua, a nossa opinião, ela pode se tornar uma arma. Pode se tornar uma arma? Pode, e destrói, sabe? Então é uma arma que vai ferir, e nós, isso eu acho muito bacana, nós somos chamados para ser ponte na vida das pessoas, ponte, e não muro, eu acho que na história da humanidade nós temos um exemplo de muro, triste. Os mais antigos aqui talvez venham se lembrar do que aconteceu. Ou vocês mesmos, também os mais jovens, aí, aqueles que prestaram atenção na aula de história, né? A tia lá dando aula de história, né? E às vezes você brincando, né? Fazendo outra coisa, não prestando atenção. Mas, quando nós falamos de muro, me lembra da Alemanha. Sabe a divisão? 2 povos que eram um povo só, uma só língua. E um muro conhecido como Muro da Vergonha. Então nós, como cristãos, nós somos chamados para fazer pontes. Eu vou dizer algo que vai sair daqui, uma palavra de bênção, e eu vou dirigir a um irmão, eu vou dirigir a uma irmã, algo para abençoar. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma ponte. E é para isso que nós somos cristãos, construtores da graça de Deus e da glória de Deus nessa terra. O Senhor não quer muros levantados, Ele quer pontes, Ele quer ligar, Ele quer que um seja conectado ao outro. E isso é algo muito importante. E Tiago, ele nos diz isso, ele dá um alerta, ele fala que a língua é como fogo. Então, se nós não cuidarmos, nossas palavras podem incendiar relacionamentos. Incendeia relacionamentos. Uma palavra tua, você pode acabar com uma amizade, você pode acabar com um casamento, você pode destruir muitas coisas. Então nós precisamos ficar atentos nisso daí, sabe? Destruir amizades, criar um ambiente horrível. E eu vou falar para vocês algo que eu estou achando assim terrível, sabe? Você cria um ambiente de polarização e ódio. Esses dias eu vi algo, eu fiquei impactado. Foi um idoso, nossa, ele estava com a camiseta amarela, agrediram ele no meio da rua, porque ele estava com uma camiseta amarela. Gente, onde nós vamos parar? Isso tem um nome de polarização. Hoje, o que é polarização? Se você não compartilha da mesma ideia que eu compartilho, eu te odeio. É assim, o mundo passa esse tipo de informação. Polarização. E nós temos exemplos na palavra de Deus, por exemplo, olha só, Josué, depois da conquista das terras de Canaã, onde cada porção de terra foi dividida entre as várias tribos de Israel, né? E eles começaram a tomar posse da terra. Olha que coisa linda, né? Todo mundo lá, cada um na sua porção, né? Algumas tribos começaram a ver, olha só, presta atenção nisso, algumas tribos começaram a ver outros reinos, os reinos que estavam à volta, e começaram a olhar e falar assim, nossa, olha como é bacana aquilo, olha como é legal, olha como eles vivem bem, olha o tamanho do palácio, olha como que é a cultura deles. Eles começaram a ver aquilo.
e Josué, e chegam para Josué falando essas coisas, e Josué vai dizer uma das coisas mais bonitas da palavra de Deus, onde ele vai dizer assim, fala, olha, presta atenção, vocês estão vendo tudo isso, vocês podem fazer aquilo que quiserem, eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Presta atenção, Josué, ele poderia chegar ali naquele momento e dizer o seguinte, vocês não viram tudo aquilo que o Senhor fez? Vocês não viram o mar se abrir? Vocês não viram o mar vermelho se abrir? Vocês não viram o rio Jordão se abrir para que nós passássemos? Vocês não viram as muralhas de Jericó caindo ao toque dos chofares? Vocês não viram que nós caminhamos 40 anos no deserto e não acabaram-se os sapatos, não acabaram-se as roupas? Vocês não viram todas as grandiosidades que o Senhor fez em todo o tempo e agora vocês estão olhando o reino? Eu estou dizendo sim, queridos, isso era o que ele poderia falar, e ele poderia chegar e dizer assim, ó, eu vou tirar a espada agora e acabar com todos vocês, porque vocês não estão reconhecendo aquilo que Jesus fez. Isso é polarização. No entanto, ele diz de uma forma maravilhosa, fala assim, olha, vocês podem fazer, a escolha é de vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é um exemplo de não polarização, isso é um exemplo de respeito, sabe? Então, respeitar a opinião alheia, tá? Respeitar a opinião alheia não significa que você está concordando com algo que você não concorda, tá? Mas significa que você vai responder com mansidão. E a palavra de Deus lá em Provérbios 15 vai dizer assim, ó, a resposta branda desvia o quê? O quê? Gente, vocês precisam ler mais a palavra de Deus, hein? Ó, sério, agora eu estou bravo aqui, hein? Agora eu fiquei bravo, tá? A resposta branda desvia o furor, desvia a agressividade. Vamos pegar todo dia, gente, tá? De manhã, antes de sair para o trabalho, vamos ler pelo menos uns 3, 4 versículos, né? Tá? Então, a palavra nos ensina que a palavra branda desvia o furor, tá? Ao passo que a palavra dura suscita a ira. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Então nós devemos entender o seguinte, que nós precisamos ser exemplos em tudo isso. Quando alguém vai pensar diferente de você, e agora eu estou te dando um conselho, quando alguém pensa diferente de você, não fica bravo, querido. Não começa a blasfemar, tá? Não faça nada disso, tá? Usa de palavras temperadas com a graça de Deus, com a misericórdia, tá? Para que a gente possa levar luz e não trevas. Quando alguém vem falando algo que fere, né? Às vezes tem coisas que chegam até nós que ferem a nossa mente, ferem o nosso coração. Usa palavras que vão emanar luz. Para isso Jesus disse, ó, que nós somos o quê? O sal da terra. Nós temos que ser luz, nós temos que resplandecer a luz de Jesus. Aquilo que Ele ilumina em você, você precisa retransmitir, você precisa reluzir. Então, quando você chega e tem atitudes que levam palavras que vão fazer com que a luz vence, a luz que sai de você vença as trevas que estão saindo da boca daquele infeliz, você faz ele acordar, essa pessoa acordar numa realidade profunda, tá? Então, entenda bem, vocês são pontes e não muros. Amém, queridos? Sejam pontes e não muros, tá? Tá tudo bonito, tá tudo legal, né? Mas como que nós vamos chegar nessa questão? Como que nós vamos ter atitudes assim? Porque não é fácil, querido, não é fácil. Eu falo para vocês o seguinte, ó, durante muitos anos, a minha esposa teve a maior paciência comigo. Vai me ensinar. Hoje continua ainda, mas eu já aprendi, de vez em quando eu chego para ela e falo, ó, chega, vai com calma que eu já sei, já entendi. Então, né? Mas, como bom cristão,
nós precisamos o quê? Ter o passo a passo, né? É coisa de engenheiro, né? Tem engenheiro aqui? Tem? Não tem? Ah, tem um ali, ó. Engenheiro é assim, ó, a gente fala o que está acontecendo e depois dá a receita do que vocês têm que fazer para se livrar disso. Vocês querem saber como é que é? Querem saber ou não? Gente, vocês querem saber como é que sai dessa história de ter a língua um pouquinho comprida, sabe? Vamos controlar um pouquinho a nossa língua? Então, tem um caminho para você controlar a língua. Eu vou passar para vocês agora, porque Deus falou para mim que precisava ser ministrado isso hoje, porque, né, ele falou e eu fiquei até preocupado na hora, porque eu falei assim, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, né? Mas provavelmente deve ter alguém ainda que tem um pouquinho de mola na língua, né? Que às vezes fala, ai, falei sem querer, ai, falei assim, não, brincadeira, sabe? Então, eu quero dar para vocês a receita para vocês se livrarem disso. Vocês querem se livrar disso? Verdadeiramente? Levanta a sua mão, diz assim, eu quero me livrar. Vamos falar comigo, repete comigo. Senhor Deus, eu quero ser instrumento de bênção nessa terra. Que dos meus lábios venham sair palavras que edificam, que glorifiquem o teu nome. Glória a Deus. Então vai lá, ó. Isso, essas palmas é para o Senhor. Obrigado, Pai. Eu agradeço a Deus, sabe por quê? A minha maior alegria não é estar aqui em cima pegando o microfone e falando com vocês, que isso eu falo sempre para minha esposa. Eu fico muito feliz quando eu estou orando por alguém que está enfermo, alguém que está assim, seja como for, porque eu quero que o Senhor me use da forma como Ele quer, da forma como cada um é chamado. E eu não estou aqui em cima porque eu sou mais importante que vocês, eu estou aqui em cima porque eu também sou um servo de Deus como você é, ou como você está tentando ser. E a humildade, ela tem que estar enraizada no nosso coração. Então vai, ó, primeiro conselho, tá? Primeiro conselho é o seguinte: nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo de Deus. Eu acho que nós somos a igreja que mais fala do Espírito Santo, que hoje em dia se fala-se tão pouco do Espírito Santo, eu fico tão triste, né? Às vezes a gente vê tantos pastores falando, tá, porque o céu, porque o anjo entrou, tá aqui no meio, não sei o quê, você procura o anjo, caramba, onde está o anjo, e não se fala do Espírito Santo. Mas a primeira lição nossa é entender que você precisa se submeter ao Espírito Santo, porque Ele é o único que vai te fortalecer a ter domínio próprio. É o único. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar corajosamente nas minhas orações e falar: Espírito Santo, eu preciso me colocar diante de Ti. Eu quero dizer que eu ainda não tenho controle total sobre a minha boca, mas eu quero me submeter à Tua vontade, e eu quero que o domínio próprio seja o meu maior valor na vida. Então você precisa ter essa coragem de orar dessa forma ao Senhor, sabe? A segunda coisa, você precisa estar cheio da palavra de Deus, sabe? Por que nós precisamos estar cheios da palavra de Deus? Porque quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu leio, mais a palavra vai entrando na minha cabeça, sabe? E o próprio Senhor Jesus, uma hora que ele teve um atrito com os fariseus, né? E ele chegou, usou a mesma palavra que João Batista falava. Ele chamou todo mundo de raça de víboras. Jesus, ele chegou e falou: raça de víboras, o coração de vocês está falando, vocês estão falando aquilo que o coração está cheio. Jesus disse isso. Vocês falam, da boca de vocês sai aquilo que o coração está cheio. O coração, entenda, a mente. Então, quanto mais nós enchermos os nossos corações, a nossa mente, o nosso intelecto com a palavra de Deus, nós vamos, em qualquer momento em que nós somos agredidos, que nós somos ameaçados, em que nós somos confrontados, nós vamos saber responder na palavra. Então essa é a segunda dica. Por isso que eu falo, todos os dias, gente, pelo amor de Deus, pelo menos 3, 4 versículos, leia.
A palavra de Deus, ela não volta vazia, não volta. Sabe? Então você vai se enchendo da palavra de Deus. A terceira coisa, essa é bacana, porque essa é legal mesmo, que a gente tem que orar que nem Davi. Que nem Davi. Ah, mas como assim que nem Davi? Davi, lá em Salmo 141, 3, tá? Grave bem esse salmo. Ele vai dizer assim, ó: Senhor, ele fala assim: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Davi, rei Davi, rei Davi. Ele fala ao Senhor: Senhor, coloca uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Você tem coragem de orar assim? Pensa bem. Olha só, a gente tem que ser corajoso, porque no céu não vai entrar covarde, viu, gente? No céu não entra covarde. No céu vai entrar aquele que é valente do Senhor, aquele que tem a coragem de dizer assim como Davi disse: Senhor, coloca uma guarda, coloca um freio na minha boca, vigia os meus lábios, que são a porta, para que eu não venha falar algo que venha prejudicar alguém, que não venha edificar, mas que venha glorificar o teu nome. Então, nós temos que ter essa coragem, sabe? A gente tem que ter essa coragem. E a quarta é uma decisão. Você tem que decidir não ser mais um instrumento de maldição. Será que eu estou diante de pessoas aqui que querem decidir agora que não querem ser mais instrumento de maldição? Será que você pode dizer assim: eu não quero ser instrumento de maldição, eu decido? Eu quero que você fale bem alto: eu decido não ser instrumento de maldição. É isso que o Senhor quer ouvir de nós. Porque quando você diz essas coisas, você está dizendo para o outro lá que já está condenado, que você foi selado pelo Espírito Santo. Porque nós fomos selados. E quando nós somos selados pelo poder do Espírito Santo de Deus, não adianta você falar assim: olha, eu estou desviado, eu estou isso, eu estou aquilo. Não, você vai carregar a marca de Cristo em você. Você pode sair para o lado que for, você pode entrar nos piores lugares, mas onde você entrar, que é o lugar que não convém, você vai passar mal. Você sabe por quê? Porque um dia você falou que reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e Ele com alegria veio e selou. Ele colocou um selo em você. Então você tem que decidir mesmo, assim: eu decido fazer da minha boca para sair palavras de bênção. E eu quero lançar um desafio agora, para essa semana, para você que está aqui, para você que está aí nos assistindo, tá? Nós vamos fazer um compromisso, tá? Então eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você que está aí sentadinho, você que está aí nos ouvindo, nós vamos fazer algo muito importante. Nós vamos viver esses próximos 8 dias, até o próximo culto, com um propósito. Vocês querem? Vamos assumir esse propósito? Qual vai ser esse propósito? Não falar mal de ninguém. Amém? Será que eu posso ter o privilégio de que vocês compartilhem comigo isso? Nós vamos passar 8 dias sem falar mal de ninguém. Não vou nem reclamar de você, viu, Vinícius? Tá? Não vou reclamar de você. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Ele é uma bênção. Eu fico bravo com ele, mas ele sabe que é do bem. Viu? Mas nós não vamos falar mal de ninguém. Nós não vamos falar mal de ninguém. Nós não vamos compartilhar nada de rede social que venha para não glorificar a Deus. Posso contar com isso, com vocês? Não vamos compartilhar nada. Tudo aquilo que chegar,
você vai olhar e vai dizer: isso glorifica a Deus? Se não glorifica a Deus, eu vou deletar. Amém? Nós não vamos compartilhar nada sem antes verificar, certo? Nós não vamos compartilhar nada sem antes verificar. E todos os dias, tá? Todos os dias você vai ter que liberar uma palavra de bênção para alguém. Não sei quem, mas todos os dias. Amém? Eu posso contar com isso com vocês? Será que nós vamos ter que fazer um jejum para poder cumprir isso aqui? Né? Porque às vezes a gente fala assim: não vou falar de ninguém, não vou falar mal de ninguém, né? Não quero falar, eu quero ficar firme ali, né? E isso aí, falar mal significa também, não vou reclamar, tá, gente? Tá? Não vale reclamar também, não. Nós vamos ter uma semana, vamos imaginar que você vai ter uma semana como se você estivesse no céu de glória. Você não vai falar nada. O que você vai fazer? Você vai orar. Você vai dizer para Deus que você ama. Você vai chegar para alguma pessoa todos os dias, ou para uma, ou para duas. Se você quiser abençoar 10 pessoas, abençoar o teu chefe chato, aquele professor chato, aquele colega de trabalho que só fica pegando no teu pé, você vai abençoar. São desafios. E você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Amém, queridos? Então, que a nossa língua, eu falo a nossa porque eu estou aqui junto com vocês, com todos aqueles que estão nos assistindo. Então, que a nossa língua, ela seja um instrumento usado para abençoar, não para destruir. Que a gente possa ser conhecido como aqueles que levam a paz e não a guerra. Olha, eu já falei para vocês aqui, eu tinha um cliente e eles eram católicos, sabe? Assim, praticantes e tal. E quando eu chegava, todas as vezes que eu chegava lá, né, eu sempre ia com uma camiseta, com algum dizer assim de Jesus, né, alguma coisa assim. E isso tem tempo já, sabe? E todas as vezes que eu chegava lá, né, teve uma vez que a esposa desse meu cliente, ela estava lá junto e ela falou assim: nossa, quando você chega aqui, você traz uma paz. Gente, aquilo para mim foi maravilhoso. Só concluiu que eu falei assim: mas era um católico, eu falei assim: nossa, parece uma coisa assim de padre, né? Eu falei: bom, Senhor, eu amarro isso em nome de Jesus, né? E recebo a paz, né? Mas, querido, como é bom quando alguém chega para você e fala: nossa, como é bom estar perto de você, como é gostoso saber que você só fala coisas agradáveis. E eu profetizo isso na vida de cada um, sabe? De chegar, saber conversar, saber falar, saber colocar as palavras certas, mesmo aquilo que às vezes a gente tem que dar alguma notícia difícil, alguma coisinha que é uma notícia às vezes não muito boa, né? E chegar até mesmo nessas horas, é saber dar uma notícia triste, mas sempre levando a paz, que ao invés de nós incendiarmos, né, florestas com a nossa língua, nós possamos incendiar as pessoas com fé. Com fé para dizer assim: olha, eu te abençoo, eu quero porque você abençoa, porque nós imaginamos um dia estar, quem sabe, vivendo uma nação, num tempo onde todos professem a mesma fé, onde todos tenham um só Deus, o nosso Deus. Então dos nossos lábios tem que sair palavras que abençoam, tá? Que o Senhor nos ajude a transformar os nossos lábios, que possam sair de nós palavras doces para glorificar a Deus em todo o tempo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos louvar mais uma vez esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, as palmas são para o Senhor, porque Ele é tudo em nossas vidas. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez.